Já estamos de volta e agora tem curso bíblico. O Frei Rinaldo Stecanella já está aqui a postos. Deixa eu cumprimentá-lo. Tudo bom, bem, Frei? né? Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer tê-lo conosco. Saudade, estava aqui, E saudade. eu também. Olha, eu participei de um retiro na Terra Santa, participei da Semana Santa na Terra Santa, aprendendo mais e mais sobre a Palavra de Deus, para poder aqui partilhar com a Tati, partilhar com você, viu? Estou muito feliz. E que honra que você nos dá de acompanhar esse programa maravilhoso, viu? Muito bem, Frei, eu bem-vindo. faço questão de falar aqui no ar. Não sou só eu que estava com saudades não, viu? Porque muitas das nossas telespectadoras estavam mandando mensagem: Tati, mas e cadê o curso do Frei de segunda-feira? E aí pulou uma segunda, pulou outra, o Frei então estava em viagem. Eu estava me preparando assim para E agora traz um conteúdo ainda, né? riquíssimo. Frei, você sabe que na última participação sua, o pessoal gostou demais, porque a gente teve a oportunidade de entender o que acontece hoje, quando a gente vê essas disputas por terra, né? Essas questões, então, dos judeus, palestinos, muçulmanos. Vamos recapitular para quem perdeu? E vale a pena vocês acessarem o nosso site e acompanhar o vídeo dessas duas últimas entrevistas, onde a gente, de fato, consegue entender toda essa guerra que acontece, infelizmente, até os dias de hoje. Tudo começou, gente, há muito tempo, lá atrás. E eu estive lá agora, na Semana Santa, e a gente percebe claramente, Tati, as diferenças dos povos, né? Quem é palestino, quem é árabe, quem é judeu, quem é hebreu, dá para ver muito claro, principalmente nessa manifestação, e cristão, né? Claro que a Semana Santa fala tudo para os cristãos. Mas tudo começou, então, vamos lá, eu preparei aqui também o nosso cartaz aqui, que a gente vai, depois você em casa, tem muita gente que aproxima a tela, tira a foto da tela para não perder. Verdade. Então, tudo começou com o nosso personagem Abraão, capítulo 12, capítulo 11 e 12, lá de Gênesis, que começa a história. Deus chegou a Abraão, que morava lá em Ur, na Mesopotâmia, meso, meio, pótamos, rio, por isso hipopótamo, cavalo do rio. Mesopotâmia é uma terra que fica entre dois rios, o Tigre e Eufrates, famosos rios do Antigo Testamento, enfim, rios Tigre. Então a Mesopotâmia é aquela terra que fica no meso dos rios, Mesopotâmia. Tá. Deus chamou Abraão lá de Ur, na Mesopotâmia, e falou assim: Abraão, sai dessa tua terra, eu vou te dar uma terra espaçosa, eu vou te dar um povo numeroso, eu vou te dar uma grande descendência. E Abraão, casado com Sara, idosos, a gente sabe que eles não tinham filhos, e saíram de lá com toda a sua parentela, com o sobrinho dele, Ló, enfim, saíram com todos os seus funcionários. Abraão certamente tinha algumas posses, saiu de lá, de Ur, na Mesopotâmia, longe, e foi até a região de Canaã, né? A região de Canaã, que depois se tornou a terra prometida, a terra de Israel, enfim. E Abraão saiu. Aí chegaram lá, como é que Deus, né, Sara falou assim: Abraão, como é que eu vou te dar um filho? Como é que você vai ter uma grande descendência se eu sou estéril? Eu não posso te dar filhos. E aí, então, naquela época, se entende o fator cultural, naquela época, né, havia toda a questão da poligamia, vários casamentos. Com o Novo Testamento isso acabou, é o marido para uma mulher, enfim. Mas naquela época a questão cultural, semítica, do deserto, enfim. Então, Abraão, que era casado com Sara, a sua esposa, Sara falou assim: olha, eu não posso te dar filhos, então você vai ter um filho com a nossa escrava, uma egípcia chamada Agar, né? Então você vai ter um filho com a nossa escrava. Abraão com Agar teve um filho, Ismael. O nome desse filho, Ismael. E é interessante notar, é muito interessante, que a Tati abriu o programa falando muito bem disso. Ismael foi o pai que deu origem ao povo árabe. O povo árabe que depois se aumentou, cresceu, enfim, e foi ganhando outros nomes, além de árabe, mas o povo palestino, o povo muçulmano ou o povo islâmico, né? Tudo isso a gente vai entender mais tarde, o que é palestino, muçulmano, islâmico, enfim, que a gente vê inclusive hoje assim: o Estado Islâmico é todo árabe que é do Estado... Não, são aqueles movimentos radicais, né, extremistas dentro de um povo, né? Então aqui, Abraão com Agar deu origem a Ismael. Ismael foi o pai do povo árabe. Árabe a gente também pode chamar de palestino, de muçulmano, de islâmico. Tudo dessa mesma origem. Ok. Mais tarde, Tati, aí Agar as duas começaram a se desentenderem.
Agar começou a dizer assim para Sara, eu posso dar filhos, eu posso gerar filhos, você não pode. Isso começou a deixar essa humilhação, Sara ficou deprimida, enfim, um certo momento ela disse assim para Abrão, Abrão, ou você escolhe a mim por ser esposa, ou você fica com Agar. Abrão escolheu a sua esposa, porque Deus havia escolhido a sua esposa. Abrão escolheu Sara, ficou com Sara, que é a esposa, e mandou Agar com o seu filho embora. Deu uma certa provisão lá, enfim, mandou ao destino a Agar com Ismael. Mais tarde, né? Por isso que a gente vai ver depois alguns conflitos, porque também de origem. Mais tarde, Sara foi agraciada e também pôde dar à luz um filho. O nome desse primeiro filho, o filho da promessa, porque era impossível, né? O filho da promessa se chamou Isaac. Isaac, Abrão com Sara, Isaac. Isaac, Tati, foi o pai do povo hebreu. O pai do povo hebreu, que mais tarde foram chamados também de judeus, né? Isaac foi o pai do povo hebreu. Do povo judeu, olha que interessante, isso é muito importante agora a gente entender. Do povo judeu nasceu duas grandes, digamos, religiões. O judaísmo e do próprio povo judeu nasceu o cristianismo. Ou seja, Jesus também veio dessa linha aqui, nasceu o cristianismo. Do judaísmo, o principal profeta do judaísmo, Moisés, né? Quando a gente vê lá, por que Moisés? Então, o principal profeta, a gente vai entender lá na frente. E o, claro, cristianismo, claro, Jesus Cristo, por isso, né? E do povo árabe, o principal profeta do povo árabe, Maomé. Então, a gente percebe assim, três grandes religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. As três grandes religiões que nós temos, todas elas surgiram da onde? De Abraão. Por isso que são chamadas religiões abraâmicas, que nasceram de Abraão. Não que Abraão criou religião, né? Mas que nasceram desta origem humana de Abraão. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Frei, eu estou vendo aqui um terceiro nome, Quetura, e ele vai explicar para a gente no próximo bloco. Vocês sabem quem foi Quetura? Não Daqui a perca. pouquinho. Continue conosco.